Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos tratar hoje do inventário, da partilha e do arrolamento. Eu peço que vocês acompanhem essa aula com os slides postados juntamente. Bom, vamos lá. Vejam o slide número 2. Ele diz lá que o falecimento da pessoa natural acarreta a transferência dos bens do falecido para os seus herdeiros. Ocorre que essa transferência, ela não implica individualização dos bens. Todos os bens do falecido vão para os herdeiros, eles se transferem automaticamente para os herdeiros, mas é preciso saber como será feita a divisão desses bens. Então, nesse momento de transferência, esses bens são indivisíveis. É somente com o inventário que os bens vão ser divididos entre os herdeiros. É necessário, então, realizar um inventário para que sejam nominados os bens, nominados os herdeiros, feita a apuração do valor desses bens, a apuração do valor do imposto de transmissão e depois é feita a partilha. Então, existe todo um procedimento voltado a esse conjunto de atos que vão acarretar a distribuição desses bens, a partilha desses bens entre os herdeiros. Tá? O artigo 1784 do Código Civil, vocês devem ter visto isso na disciplina de direito sucessório, ele estabelece que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, mas é preciso realizar um inventário. Isso que está estabelecido no 1784 nada mais é do que o direito de Sazine, pelo qual os herdeiros têm direito à herança logo após a abertura da sucessão, tá? Bom, vamos então ao slide número 3. Que trata especificamente do inventário da partilha. Eu já adiantei um pouco para que serve o inventário. Lembrando que inventário vem do latim invenire, que significa achar, encontrar. Ele tem esse significado. Vamos verificar quais são os bens para que esses bens possam ser partilhados. Bom, a gente tem o inventário, que é a parte inicial, que significa a apuração de todos esses bens, apuração de quem são esses herdeiros, para que depois tenha uma segunda fase, que é a fase de partilha, tá? Nessa fase, os bens são divididos entre os herdeiros. Claro que pode acontecer de haver só um herdeiro. Quando houver só um herdeiro, não é necessária a partilha. Os bens do falecido, através do inventário, são adjudicados diretamente a esse único herdeiro, tá? Não há necessidade de partilha, porque é só um herdeiro. Vamos verificar o slide número 4, que trata do espólio. Vocês já ouviram falar várias vezes, já devem ter estudado o que vem a ser o espólio. O espólio é o conjunto de bens do falecido, enquanto esses bens não são divididos entre os herdeiros. Até porque quando eles são divididos, o espólio deixa de existir, tá? O espólio se extingue. Mas durante o curso do inventário, é o espólio que representa o conjunto de bens dos herdeiros, formando tanto o ativo quanto o passivo, ok? Então, esse espólio é que vai exercer a defesa desse conjunto de bens em juízo. Apesar do espólio não ter personalidade jurídica, é possível que o espólio tenha legitimidade para propor ações para a defesa desse conjunto de bens. Na aula passada, a gente tratou das ações possessórias. Então, para vocês entenderem bem como que o espólio pode defender esse conjunto de bens, é interessante a gente pegar um exemplo de uma ação de reintegração de posse. Pensem que, eventualmente, um imóvel que era do falecido, ele
foi invadido por terceiros, né? É preciso proceder com a ação possessória, que é a ação de reintegração de posse. Ora, mas quem vai propor ação de reintegração de posse se esse bem ainda não foi partilhado, não foi entregue a um dos herdeiros, a um ou alguns dos herdeiros, mas não existe mais, enfim, o falecido para fazer essa defesa. Então, quem fará a defesa, quem terá legitimidade para propor ação de reintegração de posse será o espólio, representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, é o espólio que vai representar esse conjunto de bens, desde o falecimento da pessoa até a partilha de bens, ok? Bom, quais são as possibilidades de haver essa entrega dos bens aos herdeiros, dos bens que eram do falecido, do decujus, tá? Existem 4 possibilidades, 4 ritos. 2 deles são judiciais, são inventários judiciais, mas têm formas diferentes. Há a possibilidade do inventário extrajudicial, tá? Há possibilidade também, em algumas situações, de se dispensar o inventário, em casos mais simples, de valores mais reduzidos. Vamos verificar todos eles, então. Vejam lá, o primeiro que está referido no slide número 5 é a dispensa de inventário, tá? O segundo é o inventário extrajudicial, que tem sido usado em larga escala. É muito usado atualmente o inventário extrajudicial, a gente vai tratar já já. Também, na forma judicial, há um inventário completo, que tem um rito bem específico e mais prolongado, e o inventário mais simplificado, que pode ser feito através de um arrolamento comum ou do arrolamento sumário. Ambos previstos, esses procedimentos previstos no Código de Processo Civil, são procedimentos judiciais, tá? Então, essas 4 possibilidades a gente vai verificar. Vejam o slide número 6. Trata das hipóteses em que o inventário é dispensado. Essa dispensa do inventário está referida no artigo 666 do Código de Processo Civil, que faz menção a uma lei, que é a Lei 6858. Esta lei prevê que, quando o falecido deixou ele tinha direito a algum saldo de FGTS ou de PIS/PASEP, digamos um trabalhador que tinha na sua conta de FGTS um saldo e veio a falecer. Esse saldo do FGTS, claro, vai ser direcionado aos herdeiros. Ora, se existe só esse saldo, se não existir mais nenhum bem a ser partilhado, é possível, então é dispensado o inventário, de modo que os herdeiros poderão requerer um procedimento, através de um procedimento simples, que se chama alvará judicial, é um procedimento de jurisdição voluntária, é um procedimento especial, mas é simples. Então, esses herdeiros poderão requerer o alvará judicial para que esse valor seja liberado da conta que estava vinculada ao falecido. Isso se aplica tanto para saldo de FGTS quanto para saldo de PIS/PASEP. Essa mesma lei 6858 também prevê a possibilidade de dispensa de inventário relativa à restituição de tributos da pessoa física, saldos bancários e de contas poupança no valor de até 500 OTNs. OTNs são obrigações do Tesouro Nacional. É um indexador que já foi extinto, substituído, quando da sua extinção, pela BTN, depois pela BTN-TR e agora pela TR. Eu peço que vocês façam uma pesquisa na internet e verifiquem a qual valor corresponde 500 OTNs hoje, para que a gente possa verificar até que ponto que
até que valor que pode ser feito, que pode ser dispensado o inventário no caso de restituição de tributos e de saldos de contas bancárias ou de caderneta de poupança, tá? Então, se o falecido tinha lá uma economia na caderneta de poupança e não tinha mais nenhum bem, é possível retirar esse valor somente através de alvará dispensado o inventário com esse teto de 500 OTNs, tá? Não há esse teto para o FGTS e o PIS/PASEP. Lembrando que se o falecido tinha algum outro bem, aí não é possível, deve-se proceder ao inventário, ok? Eu já vi jurisprudência no sentido de que é possível requerer o alvará desses valores referidos na lei e o inventário relativo aos outros bens do falecido. De qualquer forma, se tiver que propor um inventário, no próprio inventário é possível requerer a expedição de um alvará, requerer ao próprio juízo um alvará, ok? Tudo bem? Então, essa é a hipótese de dispensa de inventário. Vamos verificar quando é possível que os bens do falecido sejam partilhados, sejam inventariados através de um inventário extrajudicial, tá? Como eu falei para vocês, o inventário extrajudicial tem sido utilizado em larga escala, porque é muito mais simples, muito mais rápido e de um valor muito mais barato, tá? Então, como que é feito o inventário extrajudicial? Deve ser feito através de advogado, o advogado deve ser contratado, mas o advogado, ele elabora o termo que vai ser entregue ao cartório de registro de imóveis e o inventário vai ser feito através de uma escritura pública, certo? Não precisa passar pelo Poder Judiciário. Quando é possível que o inventário seja feito através de escritura pública, ou seja, que ele não seja feito na forma judicial, que ele possa ser feito na forma extrajudicial? Em primeiro lugar, as partes têm que ser maiores e capazes. Segundo, elas têm que estar representadas por advogado. Terceiro, os herdeiros têm que estar de acordo com relação à partilha de bens. Não pode haver nenhum litígio entre os herdeiros. Se houver litígio, vai ter que ser dirimido pelo Poder Judiciário. Então, se eles estiverem de acordo, o Código do Processo Civil faz referência ao termo que os herdeiros têm que estar concordes com a partilha de bens. Nessas hipóteses, então, é possível a realização do inventário extrajudicial, tá? Se as partes não tiverem condições de arcar com o custo dos honorários do advogado, elas também podem ser defendidas por defensor público. A lei também prevê esta possibilidade. Esses requisitos para que possa ser feito o inventário extrajudicial constam do artigo 610, parágrafos 1º e 2º do Código do Processo Civil. O caput do artigo 610 diz que, havendo testamento ou herdeiro incapaz, proceder-se ao inventário judicial. Então tem mais esse requisito, gente, não pode ter testamento. Se tiver testamento, deve ser feito o inventário judicial, tá?